Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e hoje eu estou aqui para resolver uma questão do Enem de Genética, do Enem de 2009. Faz tempo que eu não resolvo uma questão assim no caderno, né? E eu percebi que tem bastante gente que gosta de ver esse tipo de resolução. Muito bem. Então vamos lá, vamos ver o que interessa. Sugiro que você já dê o seu joinha agora, né, para ajudar a impulsionar o vídeo. Caso você não goste, você pode desfazer no final. Mas vamos ver como é que funciona essa tal questão do Enem. Ela se refere à primeira lei de Mendel, a primeira lei, certo? Que é chamado também de monohibridismo. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês uma coisa que vocês sempre comentam, né? As questões do Enem, elas são muito longas, são muito trabalhosas e tal. Mas as questões de vestibular também costumam ser longas, tá? Mas é preciso que você entenda uma coisa. Quando você está fazendo um concurso de vestibular ou de Enem, você tem que fazer um teste, uma prova que avalie o seu conhecimento de toda a sua trajetória de estudante, né? Desde o começo, né? Então tem que ser uma prova que você não pode colocar uma questão lá muito seca, né? Uma questão muito direta. Às vezes acontece, né? Para você lembrar de algum conceito ou coisa assim mais ou menos. Porém, não é assim que funciona. Toda questão, seja de Enem, seja de vestibular, tem que primeiro colocar um monte de explicação para você entender de qual assunto está falando. Lembrando que a questão de genética, ela vai aparecer misturada com questão de botânica, com questão de citologia, com questão de evolução, enfim, é tudo embaralhado. Como é que você vai saber que é genética? Por isso que ela é tão longa assim. Sempre, pessoal, sempre, a primeira parte de uma questão sempre explica para você e faz cair a tua ficha, ou seja, faz você entender, isso aqui está falando de genética, ótimo. Daí por diante você vai ter uma pergunta e depois as propostas de respostas. Então toda questão tem um texto que informa, que coloca você a par do que se trata. Depois, na segunda parte, vem a pergunta em si e depois as alternativas. Para facilitar, eu gostaria de fazer uma coisa aqui com vocês, né? Vocês estão vendo que ela é enorme, tá grandona aqui. Para facilitar nossa leitura e para você entender como ela é dividida, vamos tirar a primeira parte e vamos ler a primeira parte, né, dos dados, das informações da questão. Depois a gente vê a segunda parte, que é a questão, a pergunta objetiva e depois as alternativas. Para isso, eu vou fazer isso, ó. Eu vou tirar a segunda e a terceira parte, vamos ficar só com a primeira. Então, olha o que diz a questão. Mendel cruzou plantas puras de ervilhas com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas. Pura, pessoal, quer dizer que são plantas que há várias gerações só cruzam entre elas. Lembrando que o Mendel usou plantas de ervilha, né, cujas flores são hermafroditas e capazes de se autofecundar. Então ele usou plantas puras, né, de cor vermelha e plantas puras de cor branca nas flores, né? E observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. O que quer dizer isso? Os filhos dessas plantas vermelhas e brancas que foram cruzados eram todas vermelhas. Cadê as brancas? Sumiram? Essa foi uma pergunta que o Mendel se fez. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva. Por quê? Porque só nasceram vermelhas, não nasceram brancas. As brancas simplesmente não deram efeito. Por isso que ele chamou dominante e recessiva. Até aí tudo bem? Então, a explicação oferecida por ele para esses resultados era de que as plantas de flor vermelhas da geração inicial, quer dizer, aqui em cima, ó, né, que é a geração P, que significa parental,
Alguns professores ensinam que a geração de pais, e tudo bem, a primeira geração são os pais de todas, tá? Possuíam dois fatores dominantes iguais para essa característica, ou seja, né, a explicação para isso ter acontecido é que a geração inicial, né, possuíam dois fatores dominantes iguais para essa característica. Aí você vai entender, vezão, vezão. E as plantas de flores brancas possuíam dois fatores recessivos iguais, vezinho e vezinho, tá? O que ele quer dizer com isso? Vamos escrever aqui, ó. Ele quer dizer que na geração P, né, de parental que a gente fala, você tinha uma planta que era vezão e vezão, tá? E foi cruzada com outra planta que era vezinho e vezinho. É isso que ele quis dizer, certo? Então ele está apresentando aqui as informações para você resolver a questão, ou pelo menos raciocinar. Todos os descendentes desse cruzamento, que é esse aqui, a primeira geração de filhos, que é F1, ou seja, nasceu uma geração F1 aqui, pá, pá, certo? Tinham um fator de cada progenitor e eram vezão e vezinho, ou seja, pela primeira lei de Mendel, o que acontece? Você tem aqui uma planta e ele tem um par de genes. Na hora de formar os gametas, não é o par que vai no gameta, é só uma letra. Então aqui, ó, esse par aqui, ó, né, ele doou uma letra, é o que ele pode fazer, né? E esse outro parzinho aqui, ele doou outra letra, tá? Significa o quê? Que todos os descendentes dessa geração nasceram misturados, tá? Combinação, como aqui diz, que assegura a cor vermelha das flores. O que quer dizer com isso? Olha aí, 100% dos descendentes nasceram com o vezão e o vezinho. Só que, como o vezão é dominante, basta ter uma letra V maiúsculo que ele já vai ser vermelha. Tá bom? Já vai ser vermelha. Então significa o quê? Mendel cruzou plantas puras vermelhas com plantas puras brancas. Nasceu em F1, primeira geração filial, todas as plantas vezão e vezinho, que é a mistura desses dois, certo? Né? 100% vermelha, tá? Então, todos os descendentes do cruzamento da primeira geração de filhos F1 tinham o fator de cada progenitor, quer dizer, tinha um do pai, um da mãe, ou um da mãe e um do pai, que seja, afinal de contas flor é hermafrodita, tá? Então eles eram misturados. É isso, pessoal, que a questão está dizendo para vocês, tá bom? Então, isso, gente, é a interpretação da primeira parte. Eu costumo fazer isso, separo tudo aqui, ó, as informações, e coloco aqui, como se fossem apenas os dados, né? São os dados da questão. Muito bem, agora colocando de volta aqui, ó. Muito bem, tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, tá? Como distinguir aquelas que são vezão e vezão das que são vezão e vezinho? Como assim? Olha só, o que ele quer dizer? Se eu pegar vermelho, olha aqui, ó, vermelho pode ser vezão e vezão, certo? Ou pode ser vezão e vezinho, tá? Tudo isso aqui vai ser vermelha. Tá legal? Muito bem. Agora, se for vezinho e vezinho, então a cor vai ser branca. Concordam que o recessivo é branco? O dominante, você tem duas combinações que dão vermelho. E o recessivo é apenas uma.
todo recessivo é homozigoto. Tá, mas quando eu vejo as letrinhas aqui, certo? Essas letrinhas aqui, elas formam o genótipo. O genótipo é a combinação das letras, dos genes, tá? Quando eu falo que a cor é vermelha, aí eu estou falando de fenótipo. Mas existe alguma diferença entre a vermelha que é homozigota e a vermelha que é heterozigota? Não, não existe. Eu vejo tudo vermelho, tudo da mesma cor. Então, quando eu olho para a planta, eu não vejo quais são os genes que ela tem. Eu só vejo o resultado dela, do trabalho dos genes, que é o fenótipo. Então, como é que eu vou saber se a planta é pura ou se a planta é heterozigoto? Simples. O que a gente faz? A gente faz uma coisa chamada, olha, cruzamento teste. Tá? Como é esse cruzamento teste? É assim, você pega as dominantes, olha aí, ó, dominantes, né, e vai testá-las, né, pega as dominantes e testa, né, com um cruzamento, olha aí, cruzamento entre elas e as brancas. Ou seja, você usa as flores, as plantas de flores brancas para testar a pureza das vermelhas, para ver se elas são puras ou se elas são heterozigotas. Então vamos lá. Por exemplo, se eu pegar o Vzão e o Vzão e cruzar com Vzinho e Vzinho, o que eu faço? Eu já sei que F1 vai ser 100% Vzão e Vzinho. Então, se eu cruzar uma planta, né, vermelha com uma planta branca, se a vermelha for pura, nunca vai nascer uma planta branca, tá? Nascerão 100% vermelhas, né? Vermelhas igual ao que aconteceu na primeira parte dessa questão. Agora, se eu pegar uma planta Vzão e Vzinho e cruzar com outra Vzinho, Vzinho, aí, gente, aí é diferente. Por quê? Notem aqui, ó. Você vem aqui, ó, pega esse V maiúsculo, combina com esse, vai dar Vzão e Vzinho. Agora pega ele e combina com a segunda letra. Vai dar de novo Vzão e Vzinho. Pronto. As duas combinações com o Vzão deu duas respostas misturadas, heterozigotas. Agora eu vou pegar a segunda letra, ó, pego a segunda letra e faço assim, ó, uma espécie de distributiva. O que deu? Vzinho e Vzinho, tá bom? Agora, ou você vem aqui e coloca aqui, ó, tá? De novo, Vzinho e Vzinho. Quais foram os resultados? Nós tivemos 4 possibilidades. Na verdade, nós tivemos 2, né? Porque estão repetidas aqui. Ou seja, isso aqui, pessoal, significa que metade ou 50% nasceram vermelhas, tá? Vermelhas. E a outra metade tá aqui, ó, ou você pode representar em porcentagem, nasceram brancas. Não é que nasceram, né? Elas podem nascer, porque isso é uma probabilidade, tá? Podem nascer brancas. Pessoal, não precisa nascer a metade. Na prática, se nascer uma folha, uma planta com flor branca,
Significa o quê? Significa que a vermelha não é pura, entenderam? Então, quando você pega a branca e cruza com as vermelhas, se as vermelhas forem puras, não nascerão flores brancas, como é o caso daqui. Agora, se as vermelhas forem híbridas, aí vai nascer branca, nem que seja uma, já basta para dizer que a vermelha não era pura. Vamos retomar aqui a questão, olha aqui, ó, a questão, ó. Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são vezão-vezão das que são vezão e vezinho? Fazendo o cruzamento teste. É isso aqui que eu fiz. Mas aí vem as questões, as alternativas. Cruzando-se entre si, quer dizer, vermelho com vermelho, é possível identificar as plantas que têm o fator vezinho, né, na sua composição pela análise de características exteriores dos gametas masculinos, os grãos de pólen? Como assim? Observar gametas masculinos para poder definir? Né? Tá errado isso aqui. E outra, cruzando-se as vermelhas entre si? Não, deixa cruzar e aí você vê o resultado. Não tem nada que olhar grão de pólen. E outra, não é vermelha com vermelha, tá? É vermelha com branca. B. Cruzando-se as plantas recessivas, que são as brancas, cruzando-se com plantas recessivas de flores brancas, as plantas vezão e vezão produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, ok? Olha aqui, ok, ó. Cruzando-se plantas recessivas de flores brancas, tá aqui, ó. As plantas vezão e vezão produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, tá? Enquanto, olha, aquelas que são vezão e vezinho, tá aqui, podem produzir descendentes de flores brancas, tá aqui, tá certo? Então, a alternativa certa, eu posso marcar aqui letra B, beleza? Muito bem. Pessoal, tem algumas pessoas que não fazem o cruzamento dessa forma. Só para encerrar, tá? Então eu posso dizer o seguinte, eu posso fazer esse cruzamento aqui na tabelinha, que é o quadrado de Punnett. Não posso deixar de fazer isso. Então eu só vou fazer aqui rapidamente, ó, o quadrado de Punnett, você pode fazer assim, como se fosse um jogo da velha, tá? Aí você cancela a primeira parte e o que você faz? Você faz aqui, você coloca os genes, né? Os gametas. Então, por exemplo, se você está fazendo vezão, vezinho, vezes vezão e vezinho, ou no caso, vamos logo para aquela que importa, você está fazendo vezão, vezinho com vezinho e vezinho, certo? Então o que você faz? Você pega essa primeira parte aqui e separa, ó, vezão e aqui vezinho. E esse segundo aqui, você coloca aqui, por exemplo, ó, vezinho e vezinho. E você faz as combinações, né? Vezão com vezinho, vezão com vezinho, tá vendo? Agora esse aqui vem para cá, vezinho, esse aqui desce, vezinho. Esse aqui vem para cá, vezinho, esse aqui desce, vezinho, ok? Deu o mesmo resultado. Aqui tem gente que gosta de fazer o quê? A tabelinha, que é o quadrado de Punnett. Valeu? É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!